Olá, alunos da disciplina de Banco de Dados. Estamos começando mais uma de nossas aulas sobre abordagem relacional. Aqui nós vamos ver como construir bancos de dados. Para isso, nós vamos ver como construir tabelas usando SQL. Vamos ver os tipos de dados utilizados pelo PostgreSQL para construir tabelas. Vamos projetar essas tabelas no DB Designer. E por fim, vamos construir essas tabelas projetadas do DB Designer no PostgreSQL. Então vamos fazer a nossa primeira tabela utilizando este modelo conceitual que foi feito através da modelagem entidade e relacionamento. Aqui nós temos a entidade curso e seus atributos código curso, descrição e carga horária, sendo que código curso é o nosso atributo identificador, ou seja, aquele atributo que não pode ter valores repetidos e serve para identificar um determinado curso dentre os vários que vão ser cadastrados aqui. E aqui está o nosso modelo lógico, com duas representações, a representação descritiva e a gráfica. E aqui, nesses dois modelos, foi identificado aqui a tabela, chamada de curso, que é a nossa entidade do modelo conceitual, e os seus atributos, os seus campos, sendo que o atributo código curso foi identificado aqui com sublinhado, e aqui no gráfico com a chavinha, informando que esse atributo é a nossa chave primária, que não vai se repetir, o elemento que vai servir para identificar todos os cursos dentre os vários cadastrados aqui na nossa tabela curso. E agora nós devemos fazer a nossa modelagem em SQL, que é o foco do nosso curso. E esse script que vai ser enviado para o banco de dados e aí sim ele vai poder criar a tabela curso. Então aqui nesse script ele está dizendo que com o campo, ou melhor, com o comando create table vai ser criada a tabela chamada de curso. E entre parênteses é informado todos os atributos que a tabela curso vai possuir, começando com o atributo, com o campo código curso que é int, ou seja, possui valores inteiros. E também é not null, não pode ser nulo. Isso aqui é necessário porque código curso vai ser a nossa chave primária. Chaves primárias não podem possuir valores nulos. Em seguida, nós temos o campo descrição, que é um string, por isso que ele é um campo do tipo varchar, né? Uma string de 255 caracteres. E foi colocado aqui que descrição não pode ter valores nulos, por isso que nós temos aqui not null. Depois, por fim, nós temos o nosso campo carga horária, que é do tipo inteiro, e foi definido que ele pode ter valores nulos. E por fim, aqui nós temos a informação de quem é a chave primária dessa tabela. Então, o comando primary key informa que código curso, dentre os vários campos aqui da tabela, é o atributo que vai servir como chave primária. Continuando a construção de tabelas usando SQL, além da tabela curso que nós mostramos no slide anterior, nós também vamos construir uma tabela de alunos, dessa entidade aluno, e o relacionamento entre essas duas tabelas, curso e aluno. Então, aqui nesse modelo conceitual, nós temos que cada curso possui N alunos e cada aluno está matriculado em apenas um curso. Nessa tabela, nessa entidade aluno, nós temos matrícula, nome, endereço e telefone. Então, essa modelagem conceitual pode ser representada no modelo lógico através dessa notação resumida. Nós já vimos no slide anterior com a construção da tabela curso, e agora aqui está a construção da tabela aluno, com os atributos que eu disse anteriormente, a nossa chave primária e matrícula, nome, endereço e telefone. E além disso, ainda foi colocado aqui mais um atributo chamado de código curso. Ele vai servir para referenciar a tabela curso. Através disso, eu estou dizendo que esse campo código curso da tabela alunos vai referenciar esse campo código curso, a chave primária, da tabela curso, fazendo o relacionamento entre essas duas tabelas. Isso também pode ser representado de forma gráfica, como está aqui, as duas tabelas aluno
em curso e seus devidos campos, e ainda temos aqui a referência de código curso a código curso da tabela curso, né? Então aqui nós estamos fazendo um relacionamento entre essas duas tabelas. E o nosso objetivo é construir modelagem em forma de SQL. No slide anterior nós vimos o script de criação da tabela curso, e agora nós temos o script de criação da tabela aluno. Então aqui nós temos o create table na tabela aluno, para criar a tabela aluno, né? E entre parênteses, foi especificados os campos da tabela aluno. Nós temos a matrícula, que vai ser de tipo inteiro e não nulo. Nome, que vai ser varchar, uma string de 70 caracteres, também com valor não nulo. Endereço, que vai ser varchar de 255 caracteres, e aqui ele já disse que pode ser nulo. Telefone vai ser varchar de 45 caracteres, também suportando valores nulos. E por fim, temos o nosso código curso, que vai ser do tipo inteiro e não nulo, porque vai ser a nossa chave estrangeira. Então aqui, mais abaixo, ele diz que matrícula vai ser a nossa chave primária. E código curso vai ser a nossa foreign key, né? A nossa chave estrangeira. E que esse campo código curso, que é esse bem aqui da nossa tabela aluno, vai referenciar o campo código curso da tabela curso. Então, o código curso da tabela aluno vai estar relacionado ao código curso da tabela curso. E assim nós vamos ter uma referência entre essas duas tabelas, ou seja, o valor de algum curso aqui cadastrado vai ser inserido no atributo do curso que o aluno vai estar fazendo aqui na tabela de alunos. Com esses dois scripts de criação das tabelas curso e aluno, nós já podemos ir em algum banco de dados, como PostgreSQL, e passar esses comandos aqui para que essas duas tabelas sejam criadas. No slide anterior, eu mostrei alguns tipos de dados para construir os atributos da nossa tabela. Aqueles tipos de dados são da SQL padrão, ou seja, se vocês pegarem aquele script, vocês podem colocar em qualquer SGBD que vai funcionar. Mas o PostgreSQL também tem outros tipos de dados, como por exemplo, nós temos mais outros tipos numéricos. Aqui nós temos o small int, integer, big int, decimal, numeric, real, double, precision, serial e big serial. E são todos tipos numéricos. O que varia entre um e o outro é o tamanho da quantidade de valores que pode ser colocado em cada número e a precisão de cada um deles. Nós temos também o tipo monetário, money. Temos tipos para representar data e hora, o timestamp, intervalo e time. E temos o booleano, né, que serve para representar verdadeiro ou falso, tipo booleano. E, por fim, os valores alfanuméricos. Temos o char variante, o varchar, que foi o que nós já vimos, é o mais utilizado, o caractere, o char e o text, que é um tipo alfanumérico para textos longos. Os outros SGBDs possuem basicamente esses mesmos tipos de dados, variando de um SGBD para o outro. Então, para você conhecer a fundo quais são os valores de tipos de dados que cada SGBD tem, é necessário ler a documentação deles para você ter algum valor mais preciso, se for necessário. Bem, construir tabelas utilizando SQL não é uma tarefa difícil, mas deu para perceber que pode acabar se tornando bastante complexa e custosa se nós pensarmos em sistemas do mundo real que podem ter dezenas ou centenas de tabelas, sendo que cada uma dessas tabelas pode ter dezenas de campos. E nesse cenário pode ficar até fácil da gente perder o controle de toda a modelagem. Então é recomendado que nós utilizemos alguma ferramenta de modelagem, como dentre as várias, nós temos aqui o DB Designer, que é uma ferramenta web e relativamente fácil de ser utilizada.
Então aqui com o site do DB Designer já aberto, se você não tiver criado ainda uma conta, você tem que clicar aqui em Register Now. Aí você é direcionado para essa tela, onde você coloca algumas informações básicas de contato e você em seguida clica em Create Account. Como eu já fiz uma conta anterior, eu vou clicar aqui em Sign. E a maneira que eu usei para fazer a conta foi usando a conta Google, que eu já tenho. Então, clicando aqui nesses demais, você é redirecionado para escolher uma das suas contas Google. Eu vou escolher essa aqui, que eu tive anteriormente. E em seguida a gente é lançado para a área de trabalho, no nosso perfil aqui, né? Onde nós podemos criar um novo projeto, lógico, de banco de dados. E para isso nós devemos clicar aqui em New Project. Como eu já estava trabalhando em um outro projeto, aqui na minha lista de projetos, tem aqui um projeto que eu chamei de FDB. Então eu vou clicar nele para continuar esse projeto. Nesse projeto eu fiz a tabela que nós vimos anteriormente de curso, né? Então aqui são a tabela curso com suas informações básicas que estão lá naquela modelagem que nós fizemos em SQL. E eu vou criar agora a tabela de alunos para continuar essa modelagem e a gente exercitar aqui no DB Designer. Então eu vou clicar aqui em Insert, inserir Table, tabela. Aí é criada uma tabela nova com valores padrão aqui, um title sem título e sem nenhum campo. Então eu vou mudar aqui o título dessa tabela para, clicando aqui no ícone de edição, vou mudar ela de Untitled para nome aluno. E vou salvar essa tabela. Clicar em Save. Então está aqui o nome dela, já passou a ser aluno. E eu vou agora adicionar campos a essa tabela, clicando aqui em Add Field, adicionar campo. Então clicando aqui, eu vou para essa tela, eu coloco aqui primeiro em name, nome do campo. O primeiro campo que nós vamos criar é o matrícula. Vamos colocar o tipo de dado utilizado nesse campo, eu vou colocar como integer. E eu vou já dizer que esse campo matrícula é uma primary key, uma chave primária. Automaticamente ele colocou essa opção de autoincremento e vai, né, com essa opção aqui marcada, ele vai começar para cada matrícula que for feita, melhor, para cada aluno que for cadastrado, melhor dizendo, a matrícula vai ser sempre incrementada de 1, começando de 1, né? Então a primeira vai ter o nome de matrícula 1, o segundo 2 e assim por diante. Eu não quero que ela seja um incremento, eu quero que o próprio usuário insira, né? Então eu vou desmarcar. Então, após ter concluído os detalhes do campo, eu clico aqui em Save, salvar. Então tá aqui já a minha primeiro campo, ele é uma chave primária do tipo inteiro, né? E vou adicionar agora os restantes. O próximo campo é o chamado de nome. E ele vai ser uma string, né? Então eu vou colocar aqui ele como string. E se eu não me engano, lá na nossa modelagem, ele dizia que o string era não nulo. Então, eu não vou clicar aqui em permitir nulo, senão ele vai passar a permitir nulo. Eu quero que o nome seja não nulo, seja um valor obrigatório. E, além disso, eu vou dizer quantos caracteres eu quero na minha string. Para nome, a gente vai colocar com 70, já é o bastante. 70 caracteres para o nome. E clico aqui em seguida em salvar. Vou fazer tudo agora de forma semelhante. O próximo campo é endereço. Esse campo aqui, eu vou dizer que ele tem 255 caracteres. E vou dizer que ele permite nulo, né? Obrigado a pessoa a inserir endereço. E agora, vou clicar aqui no The Field, inserir mais um campo. Agora eu vou botar telefone. E também vai ser um string, mas com um tamanho mais curto, 45 caracteres. Vou dizer que ele também permite valores nulos, né? Não é obrigado a pessoa inserir o telefone. E agora, por fim, nosso último campo vai ser o código curso, que vai nos possibilitar ligar essas duas tabelas, fazer um relacionamento entre elas. Então, esse código curso ele é do tipo inteiro,
porque eu vou ligar com esse outro código curso aqui da tabela curso, que é também inteiro. Então, a gente tem que ter o mesmo tipo de dado. Vou apagar esse tamanho aqui, precisa, né? E vou desmarcar essa questão aqui, dizendo que ele permite nulos, ele não vai permitir nulo. E vou agora dizer que ela é uma foreign key, esse campo é uma chave estrangeira. Assim que eu clico aqui em foreign key, ele já dá a opção para dizer com que esse campo código curso vai se relacionar. Então ele vai se relacionar na tabela curso, as tabelas que eu tenho aqui, curso, e entre os campos da tabela curso ele vai se relacionar com o código curso. Então está aqui, o código curso da tabela alunos vai estar relacionado com o código curso da tabela curso. E clico em salvar. Vocês veem que automaticamente já coloca a linha ligando os dois campos, dizendo que o código curso de aluno é a chave estrangeira do código curso de curso. Após eu finalizar a minha modelagem, eu posso também exportar esse projeto. Eu posso exportar para a imagem, colocar no trabalho, por exemplo, um PDF. Mas o que eu quero agora é que ele gere automaticamente código SQL para criar essas duas tabelas. Então, clicando aqui em SQL, ele vai mandar para essa tela, onde eu escolho o tipo de banco de dados que eu quero, no meu caso é o Postgre, e clico aqui em gerar SQL. Ele gera esse código SQL, que é bem semelhante àquele que a gente utilizou, né? Tem algumas coisinhas a mais aqui diferentes, como public, swift, id, ds igual false, que são algumas coisas mais particulares do Postgre. Mas, no geral, ele está bem parecido com aquele código que a gente criou anteriormente. Então, eu posso fazer o download esse código, ou até mesmo selecionar ele já e copiar diretamente para o Postgre para que essas duas tabelas sejam criadas. Então, era basicamente isso que eu queria. Eu vou mostrar para vocês o DB Designer e agora a gente já pode pegar o nosso código SQL gerado e colocar no Postgre. Como já dito anteriormente, nós vamos usar o banco de dados PostgreSQL. Para ter o Postgre, nós devemos acessar o site do Postgre, está aqui o print dele, usando a URL de acesso ao site, www.postgresql.org. Em seguida, clicar em Download para baixar o instalador desse banco de dados. A instalação é bem simples no Windows, você vem naquele protocolo básico, próximo, terminar do Windows. E por isso eu não vou mostrar como instalar o PostgreSQL na máquina de vocês, mas vocês podem procurar no Google ou no YouTube qualquer tutorial fácil, um vídeo fácil que ensine isso. Nós também vamos usar o pgadmin para o PostgreSQL. Então está aqui o site do pgadmin e o URL para acessar ele, www.pgadmin.org. E com o pgadmin nós vamos ter uma maneira mais fácil de acessar o banco de dados Postgre. Então eu recomendo que vocês instalem o pgadmin na máquina de vocês. Então agora vamos começar a parte prática da nossa aula, fazendo a conexão do pgadmin com o Postgre. Lembrando, o pgadmin é só uma ferramenta para nós acessarmos o Postgre mais facilmente, que é o nosso banco de dados real, né? Então aqui no Postgre ele tem várias conexões com servidores. Então eu venho aqui nos servers, por enquanto não tem nenhuma conexão. Eu vou clicar aqui com direito em servers, registre server. Então eu vou registrar um novo servidor. Então clicando aqui, aparece essa tela de configurações do servidor. Aqui em name eu vou colocar o nome da minha conexão, que vai ser local. E aqui na opção, na aba Connection, eu tenho essa opção hostname /address, é o nome do servidor ou o endereço dele. Então para colocar o nome do endereço, eu vou colocar como localhost, porque o pgadmin está instalado na mesma máquina do Postgre, que é essa minha máquina aqui. Então, vai ser uma conexão local, um host local, né? E na opção da porta 5432, que é padrão do Postgre, o nome do usuário, padrão, o usuário master, né, principal, o Postgre, em que vocês, na hora da instalação, criaram o password, uma senha para ele. Então, você coloca aqui a senha que você criou na hora da instalação do Postgre e clica em Save. Então, depois que eu cliquei, já apareceu aqui do lado a minha conexão com o servidor, chamada de local, que eu chamo de local, né?
Então, abrindo aqui a aba, eu vejo os vários bancos de dados aqui que eu tenho no meu servidor local, os databases. Tem o Postgre, que é um banco de dados do próprio sistema, eu recomendo que vocês não mexam nele, e um banco de dados chamado teste, que eu criei anteriormente. Eu vou criar agora um banco de dados novo, né? Então, para isso eu venho aqui do lado, como estou do lado direito, de database, create database, ou, opcionalmente, eu posso vir aqui em Object Create Database. E aparece aqui essa opção, eu coloco o nome do banco de dados, vou colocar como FDB. E clico em Save, salvar. Então aqui já aparece o meu banco de dados, vou recolher aqui ele. Aqui um banco de dados chamado FDB. Os outros bancos de dados anteriormente criados. Vou abrir de novo aqui a aba, né? Entre as várias opções que existem, eu vou aqui para esquemas, onde vão ter os meus esquemas do banco de dados. Aqui só tem um esquema public, que é um esquema padrão criado já pelo Postgre. Os esquemas são como se fossem repositórios, containers, onde eu coloco as minhas tabelas, são grupos de tabelas. E eu não vou criar nenhum esquema novo, vou usar esse padrão mesmo aqui, o public, né? Então, abrindo ele, entre as várias opções que existem, eu vou aqui, a gente vai usar a opção tabelas, tables. Então, eu vou aqui, clico, vejo que eu não tenho nenhuma tabela ainda, né? Eu posso criar vários desses objetos aqui, clicando com o botão direito, ou vir aqui em Object, Create, mas eu não vou fazer isso. Eu vou selecionar aqui meu esquema e vou fazer isso utilizando o SQL que nós criamos anteriormente no DB Designer e também criamos na mão mesmo, né, no próprio código. Então, clicando aqui em Public, eu venho aqui em Tools, em Ferramentas, vou em Query Tool, ferramenta de consulta, e aqui do lado direito aparece a minha ferramenta Query Tool, onde eu posso digitar aqui códigos SQL. Onde nós já havíamos criado esse código aqui que eu colei aqui na tela, copiei e colei. Então, nós tínhamos aqui esse código que criava a tabela curso, criava a tabela aluno. Então, agora com esse código aqui na Query Tool, eu posso selecionar ele e clicar aqui em Execute, executar. Clicando nisso, aqui em Data Output, em dados, saída de dados, eu vejo aqui, ele diz que executou o comando Create Table e que a consulta retornou sucesso e em 213 milissegundos. Então tá aqui, ele já retornou dizendo que deu tudo certo com a execução desses meus comandos que nós criamos, duas tabelas. Então aqui em Tables eu posso vir aqui, era para aparecer as tabelas, né? Mas às vezes, quando não aparece, nós temos que dar um refresh, dar uma refrescada aqui nas tabelas. Então eu clico aqui com direito em Tables, Refresh. Aí sim, agora ele diz que ele tem duas tabelas, que tem a tabela aluno e a curso. Então tá aqui as minhas duas tabelas. Se eu clicar aqui em tabelas, eu posso aqui ver entre as várias opções, por exemplo, as colunas da nossa tabela, né? Aluno. E da mesma forma aqui também curso, né? Outra opção que eu posso fazer é clicar aqui no nome da própria tabela e eu venho aqui em SQL, aqui em cima, ele mostra o SQL dessa tabela, o SQL de criação dela. E da mesma forma também eu posso clicar aqui em curso e mostra o curso, né? Então, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, como conectar com Postgre usando PagerDuty e criar tabelas. Então, hoje é só. E com isso eu finalizo essa nossa aula.